Acompanhamos agora ao vivo, então, o discurso do presidente norte-americano Donald Trump nessa Assembleia Geral da ONU que acontece em Nova York, na sequência, então, justamente do discurso do presidente Lula. Ambos os países citaram, né? O presidente brasileiro fez referências às sanções que o governo brasileiro vem sofrendo, governo e a justiça brasileira vem sofrendo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, o presidente Trump chegou a citar nominalmente o Brasil, dizendo: sem nós, eles vão fracassar. E a gente vai acompanhando todas as repercussões a respeito dos muitos outros assuntos que não só Lula como Trump citaram. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, tudo bem, Paty? Vamos, então, repercutir todas essas falas do presidente Donald Trump e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que falou dentro do tempo ali limite, né, por volta de 15 minutos, um pouco diferente do que aconteceu com o presidente Donald Trump, que seguramente passou dos 40 minutos a fala dele, e geralmente essas falas dentro dessa Assembleia Geral da ONU giram em torno de 10 a 15 minutos. Enfim, então vamos conversar com o professor Lucas Leite, professor de Relações Internacionais da FAAP, sobre exatamente essas duas falas iniciais. A do Brasil, que tradicionalmente faz a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral desde 1955, e a seguir o país sede, que é exatamente os Estados Unidos, hoje com Donald Trump. Como é que vai, professor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Professor, bom, vamos começar então pelo último aqui, né, que foi o presidente Donald Trump discursando aí por um longo período na Assembleia Geral da ONU. O que o senhor pode falar a respeito desse discurso? Inclusive, ele falou que ele mereceria, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz. Acho que essa frase define bastante o que foi o discurso de Donald Trump hoje na Assembleia Geral. Um discurso autocentrado, em que ele praticamente focava muito mais em falar de algumas realizações pessoais dele enquanto presidente ou dele enquanto indivíduo, do que efetivamente falando para um público internacional que busca ali entender quais são os objetivos, quais são as propostas dos Estados Unidos para a construção da paz, para a construção de instituições multilaterais melhores, para a resolução de conflitos. Mas, infelizmente, o que nós pudemos perceber foi, na verdade, foram dois pontos principais. Um ataque à imigração, uma comparação muito forte, portanto, de imigração com criminalidade, em que ele usa muitos exemplos domésticos dos Estados Unidos e faz com isso um ataque a países da América Central, a Venezuela, e por isso mesmo também ataca os países europeus que supostamente recebem esses migrantes de bom grado. E um outro foi um ataque muito forte ao sistema multilateral, né, o regime de meio ambiente, que são as leis, os acordos, todas as regras relacionadas ao combate ao aquecimento global, e justamente aquilo que vai ser discutido na COP30. Então, foi um discurso, na verdade, que não trouxe nenhum tipo de proposição. Em última instância, ele vai contra, abertamente, as fontes de energia renováveis, em especial, ele falou bastante, né, da energia eólica, trouxe como a China e outros países, na verdade, fazem um desenvolvimento de energias que não são limpas, mas isso não tem lastro necessariamente com a realidade, quando a gente olha os últimos dados dos investimentos de países como a própria Alemanha, a China e outros países europeus, ou mesmo no sul global, em relação à questão do aquecimento global. Portanto, um discurso que não foge muito ao quem é Donald Trump, né, uma pessoa que tem um aspecto muito personalista na forma de se direcionar aos indivíduos ao falar de si, e que não poupou críticas, principalmente também à gestão passada de Joe Biden nos Estados Unidos. O que, em termos de elegância, de formalidade, não é o que se espera de um presidente dos Estados Unidos na hora de discursar na Assembleia Geral da ONU. Do discurso do presidente Lula, que foi o primeiro ali entre os representantes dos países, Lula mandou um recado direto a Trump e ao governo norte-americano, citando os ataques ao judiciário do Brasil, falando que são sanções inaceitáveis e condenando possibilidade de anistia, dizendo que a democracia é inegociável. E aí faz-se referência até, inclusive, ao ex-presidente Bolsonaro. De que forma ele se posiciona para o público do Brasil e para o público, né, para a audiência internacional ali durante esse discurso?
Ótimo. Essa pergunta é perfeita, porque o discurso da Assembleia Geral ele é justamente o momento em que a gente tenta entender como esse discurso vai afetar domesticamente, ou seja, dentro do país, e para quem se fala, né, externamente, que é justamente o foco relacionado aos outros países, às outras potências, e também o que seria uma agenda, né, os objetivos defendidos pelo Brasil no sistema internacional. Então, essa conexão ela foi feita muito claramente no sentido de defender a soberania brasileira, de defender a autonomia do Brasil e dos países do sul global, em especial, o que, inclusive, gerou aplausos de todos os representantes ali na Assembleia Geral, na medida em que isso vai na contramão, como você muito bem colocou, ao discurso de Donald Trump e à ideia desse unilateralismo, né, desse agir sozinho, em colocar tarifas contra o Brasil e contra os demais países. Então, o Brasil ele se pautou bastante nas últimas decisões domésticas por seu discurso na Assembleia Geral, em especial na defesa da democracia, na defesa dos princípios dos direitos humanos, do Estado Democrático de Direito. E, portanto, que o Brasil não vai aceitar uma interferência externa à sua soberania e às decisões do seu judiciário, que é uma instituição livre, que é um dos poderes livres do Brasil, assim como executivo, assim como legislativo. Por essa concepção, nós podemos perceber uma crítica, portanto, que não nominalmente cita Donald Trump, não nominalmente cita Jair Bolsonaro, mas que deixa muito claro que a posição brasileira em relação a essas questões não vai ser objeto de discussão estrangeira. Então, o discurso de Lula ele faz, na verdade, um contraponto inicial, ele já estabelece qual a posição brasileira, e isso para o Brasil começar, portanto, falando, é muito interessante, porque quem teve que fazer uma resposta, nesse caso, foi Donald Trump. Agora, um ponto importante, Donald Trump, hora nenhuma, falou da necessidade de cuidar dos interesses de indivíduos como Jair Bolsonaro ou da defesa de um certo grupo, coisa do tipo. Donald Trump fez o seu ataque ao governo Lula em relação à questão, né, do tarifaço, de que o Brasil supostamente não usa das regras do comércio, que também não tem lastro com a realidade, mas o discurso do Trump foi muito mais no sentido de que os cidadãos americanos não estão sendo respeitados no Brasil, o que também não é verdade, e que eu acho que se conecta muito mais com uma discussão hoje sobre regulação das redes e as big techs, que tem uma relação muito forte com o governo Trump, e, portanto, por isso esse indicativo de que o Brasil estaria tentando regular suas redes e, por isso, de alguma forma, afetando os cidadãos americanos. Professor Lucas, vou chamar agora um outro professor Sidney Leite, para também participar com a gente nessa mesa de discussão a respeito dessa abertura da Assembleia Geral da ONU, né, que, de certa forma, parece ser bastante importante para alguns países, né? Mas não sei se é tão importante assim para outros, inclusive para os Estados Unidos. E essa seria a minha primeira pergunta para o professor Sidney Leite, né? Qual a importância que isso traz? É apenas protocolar, é apenas uma situação diplomática ali que está posta, mas que resoluções não saem daí, simplesmente se fala para um público sem necessariamente se preocupar como será aceito ou não. Pelo menos a impressão que eu tive foi essa do presidente Donald Trump. Né? Ele fala aquilo que ele quer falar, né? Se necessariamente será bem aceito ou não. Inclusive, ele disse que os Estados Unidos não eram respeitados e que a partir do início do mandato dele, ou seja, em 20 de janeiro deste ano, os Estados Unidos começam a ser respeitados, que nunca foram nos últimos 4 anos. Enfim, professor, são discursos protocolares ou eles realmente têm efeitos de propagação? Patrícia, Nelson, professor Lucas, um grande prazer estar aqui com vocês. Tem uma dimensão protocolar, sem dúvida, mas a ONU ainda continua bastante relevante, né? Embora nas últimas 2 décadas a gente tenha assistido um recuo do multilateralismo, e a ONU é a principal organização multilateral, né, do sistema, da ordem internacional, tanto tem relevância que a gente pode detectar no tempo de fala do presidente Trump, né? Ele praticamente passou aí em curso todo o seu governo, temas da campanha, não é? Ele fez um discurso muito longo e, Nelson, acho que você destacou muito bem, especialmente no início, desqualificando a ONU. Isso a gente entende dentro de um contexto mais amplo,
O governo Trump é um governo que segue uma linha isolacionista, não é? Isolacionista não significa se afastar completamente dos temas internacionais, mas mostrar que os Estados Unidos é uma superpotência, é uma autonomia e age independente, não é? De alianças previamente estabelecidas e organizações pré-estabelecidas. Respondendo objetivamente, tem sua relevância? Sim, porém é um momento muito delicado da organização como um todo e os próximos anos vão dizer para onde a ONU vai caminhar. Professores Sidney e Lucas Leite, eu queria a percepção dos senhores sobre o seguinte momento aí do discurso de Trump, em que ele citou que encontrou o presidente Lula, um encontro que era cogitado, mas haviam muitas expectativas se eles de fato iriam se encontrar ou não, e ele confirmou, ele falou o seguinte, encontrei Lula, nos abraçamos e vamos nos reunir na semana que vem, confirmando um possível encontro, então, com o presidente Lula, confirmando que eles se abraçaram e se trataram ali de forma cordial. E isso, a fala no discurso de Trump veio depois, inclusive, de algumas indiretas no discurso do presidente Lula contra as sanções do governo norte-americano. Quer dizer, podemos imaginar, depois dessa... e a gente vem muito acompanhando essa questão da postura do Trump, de falar, mostrar que é aquele bichão, e aí na hora que se encontra ali com um possível opositor, aí já há uma conversa mais cordial. Quer dizer, podemos talvez imaginar que entraremos numa fase de uma diplomacia maior entre Brasil e Estados Unidos? O que vocês analisam dessa fala ali do Trump na Assembleia Geral da ONU? Acho que o professor Lucas pode começar, depois o professor Sidney, por favor. Saúdo meu colega, professor Sidney, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui contigo. E, de fato, a gente vai perceber que é um tipo de movimentação que já era esperada. O governo brasileiro ele já vinha falando da necessidade de reuniões entre os dois países e de como o Brasil estava disposto a negociar diretamente com Donald Trump, com seu governo. Então, o que nós estamos vendo é, na verdade, o processo formal esperado entre dois estados soberanos que vão usar da diplomacia para tentar dirimir suas rusgas, negociar aquilo que gera, portanto, problemas entre eles. O interessante nesse caso é justamente que Donald Trump foi quem fez esse anúncio. Então, mostra que o presidente americano tem interesse diretamente nessa questão e quis publicizar isso, de como ele tem uma proximidade, de como ele conversou com Lula, mesmo que muito rapidamente, e que, portanto, os dois países têm algo a negociar. O que a gente pode esperar, na verdade, é justamente de que, em algum momento, parte dessas tarifas sejam diminuídas, talvez não todas, mas em parte também, principalmente para alguns setores, que fazem uma pressão muito grande sobre o governo americano e, portanto, esse lobby tem pressionado junto a setores do comércio e de secretarias específicas do governo Trump para que, pelo menos um pouco relaxadas essas tarifas fossem, já que há perdas grandes também para aqueles que importam produtos brasileiros nos Estados Unidos. Então, por essa razão, eu imagino que seja ali uma demonstração justamente de que estamos abertos à negociação. Resta ver o que os dois vão conseguir construir coletivamente em termos dessa pauta e também em relação a coisas que provavelmente aparecerão nessa agenda, que são a questão da Venezuela, mais recentemente, a questão em Gaza e a questão da Ucrânia. Professor Sidney Leite. É auspiciosa a comunicação de um encontro, de cúpula. Na verdade, o estranho é dois países que têm um histórico de alianças tão sólidas, inclusive o meu doutorado é sobre a política da boa vizinhança, e ali a gente percebe uma construção praticamente indelével de relações entre dois países que têm muito a trocar em termos de cultura, em termos de comércio. Então, é bem auspicioso. Faço aqui uma provocação. Os dois pretendem colocar em prática uma diplomacia presidencial. Talvez esse não seja o melhor caminho, não é? Parece-me que nenhum dos dois tem habilidades e competências diplomáticas para levar a cabo decisões efetivas e necessárias para um momento tão complexo,
tão bem definido como uma era das incertezas. Que este encontro de cúpula, na verdade, abra janelas para que as duas diplomacias, nós, Brasil, temos um corpo diplomático extremamente competente, assuma o protagonismo e deixe um pouco os narcisismos de lideranças que são importantes, mas que na prática não demonstram nem eficácia nem eficiência na resolução dos grandes desafios e do sentido do que seja uma política externa. Traduzir inserção internacional em desenvolvimento interno. Então, nesse aspecto, os diplomatas são muito mais competentes do que políticos, preparados para a discussão política, para os embates políticos, mas nem sempre tão eficazes do ponto de vista técnico para resolver questões tão cruciais para os países, no caso aí esse embate tarifário entre Brasil e Estados Unidos. Bom, vou perguntar agora também aos dois professores, né, que exatamente sobre essa questão. Estava até vendo aqui, enquanto o professor Lucas Leite falava, o discurso do presidente Donald Trump há 7 anos, né, também na abertura da Assembleia Geral da ONU, logo depois do discurso do presidente em questão, que, se eu não me engano, há 7 anos era o presidente Temer, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver enganado, ou o presidente Bolsonaro, né? 7 anos seria o presidente Bolsonaro. De qualquer forma, muito parecido com o que ele está discursando agora. Nessa situação, o que a gente pode dizer é que o presidente Trump faz o que ele bem entende, ele não olha para os lados, ele não olha... É muito parecido com o que a Patrícia já perguntou agora há pouco, mas eu queria algo que fosse mais específico, né? Quem pode parar o presidente Donald Trump nesse pensamento dele meio, não sei se é autoritário, se é assim que posso falar, mas olhando só para si e não olhando para fora? É interessante nós pensarmos que esse discurso, como eu falei anteriormente, ele tem um caráter muito personalista, justamente porque esse é o tipo de característica que hoje esse populismo da extrema-direita tem assumido, não apenas nos Estados Unidos, com Donald Trump, mas também no Brasil, com Jair Bolsonaro, na Hungria, nas Filipinas, na França, em vários outros locais. Então, o que a gente percebe é que há uma ausência da política tradicional. Há, na prática, um discurso de exaltação nacional muito forte, de um nacionalismo, portanto, muito reacionário. E nos Estados Unidos, nós sempre vimos isso a partir do que nós chamamos de excepcionalismo americano. O ponto é que esse excepcionalismo, para muitos outros presidentes anteriormente, era conectado à ideia da promoção de certos valores, da democracia, das instituições e do próprio multilateralismo. Com o Donald Trump, nós temos uma ruptura muito forte nesse discurso e a ideia de que os Estados Unidos não precisam dos outros atores, que na verdade são os outros que precisam dos Estados Unidos e que, portanto, os americanos têm que usar dessa prerrogativa de serem os melhores, os maiores, etc., que é algo que aparece o tempo todo no discurso de Donald Trump. Então, sim, tem uma carga muito forte autoritária nos discursos de Donald Trump, coisa que nós já havíamos enxergado no seu primeiro mandato, mas que nesse mandato parece ter se radicalizado ainda mais. É importante ainda lembrar que em todos os momentos dos discursos de Donald Trump não houve qualquer menção a práticas de multilateralismo. Ou seja, não há qualquer menção à possibilidade de resolução coletiva de conflitos, no que diz respeito à Ucrânia, no que diz respeito a Gaza e no que diz respeito, por exemplo, ao combate ao narcotráfico aqui na América Latina. Portanto, demonstra uma incapacidade do governo americano, de Donald Trump, de dialogar diretamente com outros atores, por, obviamente, em primeiro lugar, uma presunção de que os Estados Unidos não necessitam, no sentido de que não é do interesse americano uma ordem que seja novamente aberta e pautada nesses valores. Professor Sidney Leite, eu acho que essa pergunta que eu fiz vai muito ao encontro do seu trabalho, né, da sua tese, exatamente por conta dessa amizade entre os países, né? E a impressão que a gente tem é que ele até fala nesse discurso que a Patrícia trouxe agora há pouco, né? Diz que ele só trabalha com amigos, né? E que quando ele viu o presidente Lula ali em 20 segundos, ele sentiu uma química, então que eles vão conversar a semana que vem. Ou seja, ele mudou o discurso dele ou é simplesmente uma retórica? Não, o presidente Trump ele é muito intempestivo.
se nós formos buscar uma coerência psicológica, ou mesmo até do ponto de vista de algumas posturas ideológicas, é tudo muito contraditório, né? Ele parece muito mais, ele é muito mais tático do que estratégico. Quer dizer, ele é muito mais do momento do que de um planejamento de longo prazo. Eu acabei de escrever um artigo em que eu defendo que o Trump defende uma espécie de uma política externa baseada numa utopia reversa. O professor falou muito bem, se você for lá na origem dos Estados Unidos, a gente vai ver alguns elementos muito presentes na política externa do Trump. Já falei do isolacionismo. Não é se separar das questões internacionais, muito pelo contrário, ele quer ser o protagonismo, ele diz que acaba com as guerras, com os conflitos, mas é agir de forma autônoma, agir como uma superpotência, não precisar consultar, não precisar fazer alianças ou seguir limites institucionais colocados pelo direito internacional. Isso faz parte de um momento da história dos Estados Unidos que ele tenta resgatar em um outro contexto muito importante, que é o final do século XIX, início do século XX, com o presidente McKinley e com o presidente um pouco mais adiante, Roosevelt, né? Não o Frank, o Theodore Roosevelt, que é da projeção do poder econômico norte-americano. Não é? Nós estamos na montanha, nós temos o poder econômico e, portanto, nós vamos exercer um controle da planície. Então, nesse aspecto, há uma coerência histórica. Ele está resgatando aí, não uma utopia para frente, mas uma utopia para trás. A questão que se coloca, eu termino meu artigo dizendo exatamente isso. Essa visão, ela é coerente com os desafios colocados por um mundo globalizado, de cadeias produtivas globalizadas, quer dizer, um contexto de muitas incertezas. Essa política que ele coloca em prática é eficiência? Eu tenho minhas dúvidas. Professor Sidney Leite e professor Lucas Leite, uma coincidência, né, dos professores terminados, né, com o sobrenome Leite. Muitíssimo obrigada, foi um prazer ouvir aqui a análise de vocês. Forte abraço.